Amado, querido, bendito Deus, entrando no ar, a programação da Rádio Filho de Deus Vivo, Deus mostra a sua face. Oramos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nosso Deus. Amado Deus, obrigado por mais essa pregação, obrigado por estarmos aqui, Pai. Abençoa cada lado e seja conosco. E não desampare a sua presença na nossa face, Pai, no nosso contemplado, nos nossos olhos. Assim te peço, na autoridade santa, em nome de Jesus. Amém. Amado querido do Facebook, amado querido aqui da programação da Rádio Filho de Deus Vivo, hoje falaremos um pouquinho em cima da Epístola de Tiago, no capítulo 1, e desse capítulo 1, do versículo 7, onde ele fala assim: sujeitem-se, ou sujeitai vós, sujeite-se ou sujeitai vós, alguma tradução, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus e resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa expressão do apóstolo Tiago, ele está dando uma instrução a qual nós podemos vencer essa barreira. No versículo 10 ele fala: humilhe-se na presença do Senhor. E ele quem? Jesus Cristo os exaltará. E falando no versículo 7, ele fala sujeitar-se, sim, ao Senhor Deus. Esse sujeitar, ele vem de dominar, como fala lá em Gênesis 1, versículo 28, quem dá o domínio ao homem para que ele sujeite a terra e domine sobre os peixes, sobre os animais selváticos, domésticos, sobre toda a esfera da terra. Então, o domínio total, Deus deu ao homem. Mas quando ele fala sujeitar a Deus, ele fala que o domínio da nossa vida tem que ser de Deus. Sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? É dar o domínio do poder de Deus em nossas vidas. Como está lá a epístola do autor de Hebreus, capítulo 2, do versículo 5 a 8. É se conformar-se com o domínio de Deus sobre as nossas vidas. Sujeitar a Deus é levar alguém ou algo à sujeição, tornar sujeito o que é livre, independente, agora é dominado pelo poder de Deus, e seja livre através da palavra de Deus, a palavra da instrução de Deus. Sujeitar a Deus é tornar-se obediente ou dependente, é submeter alguém, esse alguém é Jesus Cristo, é aceitar o domínio de outro quem? De Cristo. É entregar-se completamente, render-se completamente a Ele. Isso é sujeitar a Deus. Então, quando nós começamos a compreendermos essa palavra sujeitar, portanto, a Deus, nós começamos a entender o plano salvífico sobre as nossas vidas. Sujeitar a Deus é aceitar algo ruim com resignação, conforme-se a resignar. Mas algo ruim é submissão à vontade de alguém. Mesmo que a gente acha que algo está saindo não conforme nós queremos, mas sim como o Senhor Jesus quer, aí está no controle de Deus, porque não é a gente que se manda. É Deus que manda em nossas vidas como
o apóstolo aqui, Tiago, fala sujeitar-se ou sujeitar a Deus, é o domínio todo de Cristo em nossas vidas. Aí conseguimos entendermos o que é o plano salvífico em nossas vidas. Quando ele fala resistir, ou resistam ao diabo, quando nós vamos para essa palavra, nós vamos para essa palavra resistam, ou resistir ao diabo, resista. É opor-se, o significativo dele é opor-se, é resistir, opor-se sobre a vontade do nosso adversário. É como também podemos falar no grego, é antes terne. É a gente se isolar da provisão do diabo, não deixar ele dominar a nossa vida, é opor-se, resistir, opor-se a ele. E no contexto bíblico, a exortação para resistir, opor-se muitas vezes está relacionado a resistir à tentação do mundo e do adversário da nossa alma. E é visto como uma virtude que fortalece a fé e a comunhão com o divino, mostrando a determinação em obedecer os princípios divinos. Então resiste, precisamos resistir a armada astuta do inimigo das nossas almas. Também quando nós vamos ali, fugirá de vós. Assim, fugirá de vós. Fugirá. Quando na palavra fugirá. Fugirá. É pego no hebraico. A pronúncia pego no hebraico é fugir, buscar segurança por meio de fuga. Fugir para evitar por fuga algo abominável, especialmente vício, ser salvo pela fuga, escapar em segurança do perigo, politicamente fugir e desaparecer. Esse é o significativo de fugir. Então, quando ele fala sujeitar a Deus e resistir o diabo e fugirá de vós, o diabo foge da presença do Senhor. Como nós também temos de fugir da presença do adversário da nossa alma, como é buscar segurança por meio da fuga. A gente foge da presença do inimigo das nossas almas. Na Bíblia, a ideia de fuga é frequentemente associada à salvação e proteção divina. É o conceito de fugir do mal e buscar abrigo em Deus. Está presente em diversas passagens, como em Salmos 91, do estrofe 4. Ele te cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade será um escudo e uma couraça. Essa é uma bela metáfora que nos lembra do cuidado e proteção que podemos encontrar em Deus em meio à diversidade da vida. É uma metáfora, né? É uma metáfora que a gente busca debaixo das suas asas, das suas penas. É uma metáfora de segurança, de conforto que a gente busca em proteção divina. Precisamos estar sempre em comunhão com esse Deus poderoso. E da Bíblia, a ideia de fuga é essa: fuga da presença do nosso adversário, fuga da presença do inimigo das nossas almas, e se abrigando nessa metáfora que está em Salmos 91,
no estrofe 4, ele te cobrirá com suas penas, sobre suas asas encontrará refúgio. Então a gente foge para o abrigo de Cristo. O apóstolo Tiago, nessa passagem que ele fala, sujeitam ou sujeitar-vos a Deus, é buscar a proteção de Deus e resiste ao diabo, se opor às astuta armadilha do inimigo, se opor, resistir, não dar crédito à projeção mundana, né? E o diabo fugirá de vós. Então tudo isso, o apóstolo Tiago, ele vem nos mostrando como uma arma perfeita, divina, para que a gente possa estar resistindo à presença do inimigo nas nossas almas. E precisamos sempre nos abrigarmos embaixo dessas asas desse Deus poderoso. No versículo 10 de Tiago, do capítulo 1, ele fala bem assim. Eu estou indo lá aqui. Humilhe-se na presença do Senhor, e Ele quem? Jesus Cristo, os exaltará. Humilhe-se, né? Humilhe-se. A categoria verbo é reduzir, tornar de baixo, nivelar, reduzir uma planície, colocar em condição de humilde, atribuir um posto em um lugar mais baixo, humilhar na presença desse Deus, ser classificado abaixo dos outros que são honrados ou recompensados, humilhar, abater-se por viver de forma humilde, comportar-se de maneira humilde, desprovido de toda arrogância, humilhar-se na presença desse Deus. Na Bíblia, a humildade é frequentemente destacada como uma virtude importante. Jesus ensinou: aquele que se humilham serão exaltados. Então, aquele que se humilham, principalmente e também diretamente debaixo da potente mão de Deus, mas sim de toda atitude e de respeito à submissão a Deus e aos outros. Ser humilde significa reconhecer que não somos autossuficientes e que dependemos da graça e misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, quer ter uma vida de exaltação? Humilhe-se diante da potente mão de Deus, e Ele os exaltará, né? Categoria do verbo, né? Do grego, upso, elevar-se em altura, exaltar, elevar-se a pice, opulência, e prosperidade, exaltar, elevar uma dignidade, honra e felicidade. Isso tudo Deus promove em nossas vidas quando nós se humilhamos à potente mão dele. Na Bíblia, o conceito de elevação está frequentemente associado ao poder divino e exaltar as pessoas. Deus é descrito como aquele que levanta os humildes, exalta os servos fiéis. O ato de elevar alguém para representar a concessão de honra, autoridade ou prosperidade. Em muitos textos sagrados, a exaltação é vista como um ato de justiça e amor divino, demonstrando o cuidado de Deus para com aqueles que o servem com fidelidade em espírito e verdade. Elevação espiritual está ligada à ideia de submissão a Deus, ao soprano, permitindo que Ele nos conduza às alturas da glória e realização.
Isso tudo é quando nós se humilhamos da potente mão de Deus. Então temos que entender essa planta aqui que o apóstolo Tiago, ele dá essa planta. Como nós fugimos de todos os males da nossa vida, carnalmente e espiritualmente falando, é sujeitarmos a Deus e resistir à tentação do diabo, e ele fugirá de vós. Só assim conseguiremos ter um êxito tremendo em nossa vida. Eu deixo a paz do Senhor a todos, a programação da Rádio Filhos do Deus Vivo, a vocês que estão aí escutando aí pela rádio, aos ouvintes da Rádio Filhos do Deus Vivo, e a vocês que estão na rede social, no Facebook comigo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e voltaremos em outros blocos a falar do poderio desse Deus poderoso. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, e Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.